Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, esse evangelho que nós acabamos de proclamar e que vocês acabaram de ouvir tem diversas mensagens, diversos ensinamentos que hoje muito bem poderiam servir de embasamento, servir de motivação para a nossa reflexão. Mas uma vez que nós já começamos a conversar sobre o que seria uma oração eficaz, como conseguir alcançar as suas bênçãos, vamos continuar a conversar agora durante a reflexão do Evangelho. Jesus diz assim: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Esse pedido de Jesus, essa recomendação, esse ensinamento de Jesus tem muito a ver com aquele trecho da carta aos Hebreus que diz: a fé é a certeza do que não se vê, é a convicção sobre aquilo que se espera. Então, Jesus aqui está dizendo apenas isso. Quando você pedir algo em oração, peça com fé. E o que é fé para Jesus? É a certeza de que você já recebeu aquilo que está pedindo. Você até poderia dizer: ué, padre, mas se eu tenho certeza que eu já recebi, para que a oração? É aí que está o segredo. Quando você pede algo com a certeza de que você já recebeu, você já pede agradecendo. E aí você começa a perceber que ter fé não é só rezar. Ter fé é saber rezar. É rezar com essa certeza de que você já recebeu aquilo que você está pedindo e que ainda nem chegou. Isso é fé. Mas aí nós caímos naquela velha pergunta que durante a preparação para a oração da manhã, o padre
falou para você. E quando você faz um pedido e acha que fez com fé e não recebe a graça? Qual a explicação? O que pode estar por trás? O que pode justificar um pedido que foi feito com aparentemente toda fé e que não se transformou em graça? Jesus vai nos dar dois motivos assim graves para um pedido não ser atendido. Primeiro, a dúvida. A dúvida, meu irmão, minha irmã, do mundo espiritual, ela representa como que a ferrugem que corrói o ferro. A dúvida representa a lenha que é queimada pelo fogo e que é destruída. A dúvida, ela tem o poder de invalidar a sua oração. A dúvida, ela tem o poder de fazer aguar seus planos, seus projetos. No mundo espiritual, quanto mais você duvidar do que você está pedindo, menos chance você tem de ganhar. E pelo contrário, no mundo espiritual, quanto mais você acreditar, quanto mais você conseguir enxergar aquilo acontecendo, quanto mais você conseguir viver já antecipadamente aquela realidade que você espera, mais chance você tem de alcançar a graça. Então, para Jesus, um dos motivos pelos quais a sua graça talvez não veio é este: você pede, mas duvida. E quem duvida não recebe. A graça de Deus, você pode fazer uma pesquisa com todas as pessoas que recebem graças. As pessoas que recebem graças são aquelas que pedem com a certeza de que já receberam. Toda graça tem como pressuposto essa certeza: eu já recebi. Eu estou pedindo já agradecendo, porque eu tenho certeza que eu já recebi. Se você for conversar com uma pessoa que foi curada de câncer, é isso que essa pessoa vai falar. Se você for conversar com uma pessoa que estava desempregado e que estava com muitas dívidas e que conseguiu pagar suas dívidas e que conseguiu um emprego, é isso que a pessoa vai falar: eu tinha certeza que eu ia conseguir. Se você for conversar com uma pessoa que milagrosamente passou num concurso, passou numa prova muito difícil, conseguiu tirar sua carteira mesmo apesar das dificuldades, e essa pessoa viu uma graça de Deus aí, a pessoa vai dizer: eu tinha certeza que isso ia acontecer. Fé é isso, é a certeza do que não se vê. Quando você não vê uma coisa, não precisar nem de ver e acreditar naquilo, isso é fé. Então, a falta de fé ou a dúvida é a primeira causa. E agora Jesus vai falar sobre outras. Nós vamos rapidamente falar, que nosso tempo já vai avançado, sobre a segunda causa pela qual uma graça pode não ser concedida. E agora eu quero que você segure firme, porque lá vem paulada. E não é nem do Padre, é do próprio Jesus. Olha o que ele diz no versículo 25. No versículo 24 ele vai falar da falta de fé, da dúvida que atrapalha. E no versículo 25 ele vai falar sobre outra coisa que também atrapalha. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém. Então Jesus está nos ensinando aqui que o perdão também é poderíamos assim dizer, é um incentivador, é um colaborador para que a graça aconteça. E de outra maneira nós podemos dizer: a falta de perdão é um obstáculo, é um empecilho para que a graça aconteça. Daí então você concorda, daí então você conclui com o Padre. Se você está pedindo, ainda que você esteja pedindo com a certeza de que aquilo vai acontecer, mas você tem mágoa contra alguém e você não consegue perdoar, ainda que seja uma pessoa só, o seu pedido fica prejudicado. A sua graça fica estagnada, sem conseguir chegar até você. Ah, mas por quê, Padre? Porque você não consegue perdoar. Porque você não concedeu o seu perdão, porque você guarda mágoa, rancor no seu coração. Enquanto você não tirar
a mágoa, o rancor do seu coração, infelizmente, não é nem o padre que está profetizando isso ou desejando isso para você, é Jesus falando. Infelizmente, a graça não vem. Para que a graça venha, tem que estar com o coração limpo, não pode estar com mágoa de ninguém, não pode estar de mal de ninguém. Se você está de mal de alguém e está pedindo, é bem provável que você não receba. Então está aqui para você duas causas de impedimento da graça. A primeira, a dúvida. A segunda, a falta de perdão. Então que você cuide disso, para que quando você fizer um pedido, o seu pedido seja acolhido e atendido por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.